A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Leremos aí do versículo 16 até o 19. Mateus capítulo 11, mais uma vez, versículos 16 ao 19. Pode baixar um pouco o fundo aí, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Amém? Coloque a Bíblia no seu assento, vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, neste momento peço a Ti para que abra o nosso entendimento, abra nosso coração, para que essa palavra fique gravada, guardada, meu Pai, e que sejamos praticantes daquilo que aprendemos, que vamos ouvir da Tua parte nessa noite. Te agradeço pela oportunidade que hoje tenho e por me usar mais uma vez, meu Deus, para trazer algo para a Tua igreja. De mim mesmo não poderia oferecer nada a ninguém, mas faço o que faço pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua orientação, pela Tua inspiração, e eu Te agradeço enormemente por isso, Senhor. Esteja em nosso meio, esteja conosco, durante toda essa palavra. Muitíssimo obrigado por estarmos juntos nessa noite na Tua casa, com saúde e com vida. Em nome de Jesus, assim glorifico e exalto o Teu santo nome. Amém, amém. Podeis assentar. Queridos, essa é uma parábola pouco pregada, pouco falada. Na verdade, ela é uma parábola que a gente poucas vezes se vê utilizando. Por si só, ela fala muitas coisas, mas há maneiras de se aplicar ela que talvez a gente não tenha percebido até então. Então, aqui a gente vê que Jesus descreve nessa parábola um grupo de crianças brincando numa praça. Pode abaixar mais o fundo, por favor. Essa era uma cena típica da rotina daquelas pessoas que ouviam Jesus. Então Jesus falava de algo que eles viam, que era comum a eles. E aqui o relato consiste em crianças na praça. Jesus disse que algumas queriam brincar e outras não queriam brincar. E a parábola vai dizendo que na primeira tentativa, a sugestão é: vamos tocar flauta para que vocês dancem. As crianças falavam umas para as outras, como se fosse uma comemoração. Coloque aí: tocamos-vos flauta. Essa tradução aqui talvez seja mais rebuscada para se entender, mas está dizendo: as crianças estão falando umas para as outras, vamos tocar flauta e vocês dancem, como se fosse uma comemoração. E aí, parece que isso não interessou algumas crianças, e elas se recusaram a dançar. E aí as outras falaram, mais uma vez elas falaram: ok, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Já que não quiseram dançar, mudaram a brincadeira. E ao invés de tocarem flauta, as crianças começaram a entoar cantos de lamentos. Agora eles estavam propondo que brincassem de algo menos alegre, já que não queriam dançar, se alegrar. Então a proposta da brincadeira era: então vamos fazer alguma coisa aqui diferente de se alegrar. E assim uns cantariam lamentações e os outros ensinariam um choro.
Essa era a brincadeira da proposta da parábola de Jesus. Mas como a brincadeira anterior de dançar, de comemoração, não funcionou, agora as crianças se recusaram a participar da segunda brincadeira, que era chorar. Aí você fala, Fábio, essa parábola ela é um tanto estranha. O que Jesus queria falar com isso? Para que a gente entenda perfeitamente, as crianças estavam falando, vamos tocar flautas e vamos nos alegrar. Mas ninguém quis fazer. Então vamos cantar lamentações e vamos chorar. E ninguém também quis fazer. O que Jesus quis dizer com isso, Fábio? Qual era o centro do entendimento dessa parábola? Irmãos, vemos aqui nessa parábola que Jesus coloca uma ênfase no modo de vida infantil de muitas pessoas daquele tempo presente dele. Ele usou crianças para falar sobre um comportamento de adultos naquele tempo presente dele. Todos vocês já conhecem muito bem e sabem que Jesus vivia por contrariar o que os religiosos daquela época acreditavam e pregavam. Todo mundo sabe disso. Jesus contrariava o que eles pregavam e o que eles falavam. E até por causa disso que Jesus foi crucificado, por causa desses conflitos, daquilo que Jesus falava e daquilo que os religiosos daquela época pregavam. Por conta desses conflitos, Jesus foi crucificado. Então todo mundo já conhece muito bem que existia esse conflito. Então a parábola está bem por aí. Nessa parábola, Jesus expressa que as pessoas de sua época agiam de maneira inconsistente. Aquilo que o pastor acabou de falar na introdução. Da inconstância, da inconsistência. As pessoas daquela época viviam de uma forma contraditória, de modo que nunca estavam satisfeitos com nada. E aí Jesus remete a uma brincadeira de crianças. Nunca estavam satisfeitos, não queriam brincar de se alegrar, não queriam brincar de chorar. Por que isso, Fábio? Se a gente ver todos os versículos anteriores, a gente vai entender uma coisa, e por isso que eu não trouxe aqui, porque ficaria muito longo. Mas eu resumo para vocês. Por que disso? Primeiro, as pessoas se entusiasmaram com João Batista. Sabem quem é João Batista? Sabem. Se entusiasmaram com João Batista, com a doutrina que era levada por ele. Mas logo se incomodaram com o jeito de ser de João Batista. A gente sabe que João Batista vivia no deserto, se vestia mal aos olhos das outras pessoas, se alimentava mal, não vivia no meio das outras pessoas. Então, João Batista começou a se tornar estranho e afirmavam que João era antissocial e sua mensagem era cada vez mais severa e inflexível. Então, as pessoas começaram a não gostar de João Batista. Chegaram até a dizer, a gente acabou de ler, que João era endemoniado. Veja vocês que as pessoas começaram a não gostar de João a ponto de dizer, esse homem está endemoniado, não está certo o que ele está fazendo. Daí agora chega Jesus, e aí você começa a perceber os dois lados da brincadeira das crianças. E agora chega Jesus, que também tinha uma palavra dura. Mas diferente de João, Jesus carregava debaixo do braço, ou dentro do coração, ou nos lábios, ou no rosto, ou nos olhos, a compaixão, a misericórdia, amor e graça. Coisa que João talvez não fizesse. Mas com pouco tempo, as pessoas se voltaram contra o próprio Jesus e o acharam sociável demais. Porque diferente de João, que era antissocial, Jesus já era mais social, já estava mais perto das pessoas, já andava em multidões, já abraçava, já tocava as pessoas. Então Jesus era, diferentemente de João, que era tido como um antissocial, Jesus, para as pessoas, começaram a ficar social demais. Era um glutão, se misturava com os pobres, se misturava com doentes,
e andava na casa de pecadores. As pessoas não gostavam de João porque ele era antissocial, mas também não gostaram de Jesus porque ele era social. Para eles, Jesus começou a se tornar tão errado quanto João Batista. Afinal de contas, o que eles querem? E aí Jesus traz essa parábola, que em poucas parábolas que a gente vê, poucas palavras, em poucos versículos, Jesus traz à luz do entendimento o quão as pessoas eram difíceis e não sabiam o que queriam. Nesse evento fica claro que não era o jeito de João Batista ou o jeito de Jesus que incomodavam as pessoas. O problema eram as próprias pessoas. Isso está nas pessoas e não em Jesus. Isso é uma falha nossa. É uma falha humana. Nunca estamos satisfeitos com as coisas. Ou como o Diego pregou aqui no domingo, estamos entediados com Deus. Ficamos entediados facilmente com Deus. Nunca estamos satisfeitos com nada. Se temos um lugar para dormir, se temos comida, se temos um banho quente, se temos um teto sobre nossas cabeças, isso aos poucos vai se tornando fútil, vai se tornando sem valor. E aí outras coisas se tornam motivo para nos causar insatisfação. Se temos uma igreja, se temos uma fé, se temos Jesus, começa a se tornar normal. Como o pastor falou, se torna costumeiro. Nunca estamos satisfeitos. E eu falo de modo geral, não estou falando você que está aqui dentro da igreja, que você não é satisfeito. Queridos, quando eu vejo essa explanação de Jesus, eu percebo o quanto ele ainda consegue aplicar a parábola que ele mencionou naqueles tempos, como ela se aplica até hoje, por causa disso, porque as pessoas são as mesmas. Em nosso tempo isso não mudou, se não for pior, pastor. Por que, Fábio? Por que pior? Porque há muitos cristãos que ainda estão brincando como as crianças na praça. Não sabem o que querem. Cristãos que não sabem o que querem, que não vivem em satisfação plena com Jesus. Porque de fato nunca permitiram que a mensagem verdadeira de Cristo entre no coração. Aquelas pessoas daquela época não aceitavam o quê? A mensagem de João e não aceitavam a mensagem de Jesus. Não importava se era social ou antissocial. Não importava a brincadeira, mas o teor daquilo que pregavam, eles não queriam ouvir. Nunca permitiram que Cristo as mudasse de dentro para fora, e hoje acontece a mesma coisa. As pessoas, ainda que estejam dentro da igreja, não permitem que Cristo as mude de dentro para fora. Estão entendendo? E por não conhecer a Cristo de verdade, são inconstantes. Aquilo que o pastor falou. É inconstante. Uma hora está bem com Jesus lá em cima, uma hora está embaixo. Dorme de um jeito, acorda de outro. São voláteis como as crianças. Não quero mais brincar com isso. Quero brincar daquilo. Não, quero brincar com isso. Criança é desse jeito. É natural da criança. Os brinquedos chamam atenção, as brincadeiras chamam atenção. Trocam de brincadeira, trocam de brinquedo de maneira muito volátil. E Jesus traz isso ao entendimento do adulto, ao que os adultos estão fazendo com ele, com a fé, com a jornada cristã. Se tocar flauta para dançar, não se alegram. Se cantarem lamentações, não choram. Não sabem o que querem. Os cristãos estão desse jeito.
E isso é porque a mensagem de Cristo não penetrou no coração, não trouxe mudança. Pode ser que por fora os comportamentos tenham mudado, mas algo dentro de si ainda precisa mudar. É por isso que acontece. Hoje eu quero Jesus, hoje eu estou um super crente, mas amanhã eu quero outras coisas. Hoje eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero que as minhas vontades sejam negadas e as vontades de Deus sejam o centro da minha vida, mas amanhã eu quero realizar os meus próprios desejos, não importa o que Deus queira para mim. Isso é brincar como criança. Tem gente que decide servir a Deus por um certo tempo, mas logo, pouco tempo depois, a palavra não serve mais. O amor de Cristo parece não ser mais suficiente. A Bíblia é dura demais, está desatualizada, está ultrapassada. Isso aqui foi escrito para pessoas no passado, para nós não serve. A Bíblia é dura demais, a palavra é dura demais. A igreja X já não me serve mais. Eu vou para outra igreja porque essa aqui já não me serve mais. Tudo no cristianismo é difícil demais. Queridos, difícil foi o que Jesus passou, difícil foi o que os outros passaram na pele por causa de Cristo. Não tem nada difícil para nós. Servir a Deus hoje não é difícil. Tem as dificuldades? Tem. Eu não estou falando para você que é mil maravilhas, porque a Bíblia diz que também vai ter coisas que vão nos acometer, que vão fazer a gente desanimar, mas comparação ao que aconteceu aos servos de Deus no passado, não tem nada difícil demais. Cristãos hoje em dia fazem rodízio de igrejas. Sabe o que é rodízio? Vai hoje para a igreja, fica um tempo, depois vai para outra, daqui a pouco conhece todas as igrejas e não se firma em uma. Fica em igreja buscando a palavra que mais corresponde aos seus interesses internos. E a gente sempre ora aqui, sempre fala, Senhor, traz a palavra que a gente precisa ouvir, não a que a gente quer ouvir. Porque se a gente quer sempre ouvir algo, fatalmente vamos estar trocando de igreja. Vamos estar trocando igual as crianças brincam de brincadeira. A mensagem de João não agradava aos interesses de todos. Por isso, desprezaram João Batista, o prenderam e o mataram. E deram ele ainda como endemoniado. Veja a falta de discernimento daquelas pessoas daquela época. A mensagem de Jesus não agradava aos interesses de todos. Por isso, muitos o abandonaram. Quantas vezes Jesus falava e as pessoas saíam, abandonavam ele, não queriam seguir. A palavra dura demais, serviço duro demais para esse homem. E a mensagem de ambos, João Batista e de Jesus, sempre foi a mesma: o reino de Deus. E quando o reino de Deus não entra dentro de nós, as coisas ficam inconstantes. Quem não consegue receber a mensagem de Cristo no coração, nunca vai criar raízes em lugar nenhum. Não consegue criar raízes em Jesus, não cria raízes numa igreja, não cria raízes na fé, não cria raízes em lugar nenhum, enquanto a mensagem de Cristo não entrar no coração. Enquanto a mensagem de Cristo não entra no coração, existe uma alta probabilidade de voltar para o mundo, porque sem Cristo não há constância em nada. Sem Cristo é variação constante. Não tem amor, você não consegue se entregar a nada. Não tem nada que fala, por isso que eu estou vivo hoje, é para isso que eu estou vivendo. Não tem nada que vai fazer você focar.
O foco vai ser sua vida, vai ser as suas coisas. E a oscilação, a variação vai te levar para fora da igreja. Não vai te fazer criar raízes em lugar nenhum, queridos. Jesus nos ensinou uma mensagem muito clara em seu ministério, em que precisamos ser como crianças. Ele já falou isso. Mas ele dá a ênfase em ser criança para que você seja simples como uma criança, que você seja puro como uma criança. Sermos como crianças não é sermos imaturos ou inconstantes. Não é o que Deus espera de nós. Queremos ser como crianças, mas queremos ser puros, simples, inocentes para as coisas da vida. E não imaturos, inconstantes, variáveis demais, voláteis demais, que não se atentam às coisas que de fato importam. Quer um exemplo disso? O famoso povo do Egito, os hebreus. Eles demonstraram inconstância, imaturidade. Pediram tanto para a libertação, mas depois que Deus tirou eles do Egito, eles passaram a não querer mais a liberdade que Deus estava concedendo para eles. Começaram a ter saudade do passado. Números 11, 5 e 6 fala sobre isso. Coloque aí, por favor. Números 11, 5 e 6. Olha eles falando. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Queriam tanto sair do Egito, queriam tanto sair da escravidão, mas agora falam: eu queria estar lá, porque lá minha alma não estava seca, lá eu tinha o que comer, senão esse maná. E o maná que Deus enviava. Inconstantes como crianças. Queridos irmãos, eu estou acabando. Deus espera de nós algo diferente do que as gerações passadas fizeram. Inconstância, insatisfação com a vida, reclamação, imaturidade, tudo isso são coisas que nunca agradaram ao Senhor e é o que foi muito oferecido para Ele nas gerações passadas. Eu vou repetir para caso você não tenha entendido. Inconstância, insatisfação, reclamação, imaturidade, tudo isso foram as coisas que muitas das vezes Deus recebeu dos servos dele. E não é o que Deus deseja receber mais, com certeza. Não é o que agrada ao Senhor. Essa parábola, queridos, ela nos alerta o quanto devemos estar atento quando apenas reclamamos da vida. Ou para que a gente perceba o quanto estamos vivendo insatisfeitos na presença de Deus. Essa parábola é para isso. Para que você pense: o que eu estou fazendo? Qual é a brincadeira dessas crianças que eu estou fazendo? O que eu quero? Estou criando raízes? Será que a mensagem de Cristo de fato está no meu coração? Será que meu alvo é Cristo? Será que meus dias estão sendo só de reclamação, de insatisfação? Será que as coisas que eu já tenho, elas perderam brilho, perderam valor? O que é preciso eu voltar a perceber as coisas boas que Deus tem me proporcionado? Queridos, a parábola é clara. O problema nunca foi Jesus, o problema nunca foi João Batista. O problema não é a doutrina, o problema não são os sermões ou os pregadores que são duros demais. O problema, por vezes, somos nós mesmos quando deixamos de reconhecer quando as flautas estão tocando e não estamos nos alegrando, ou quando os cânticos estão sendo entoados
e nós não estamos mais chorando. É quando as brincadeiras, nenhuma das brincadeiras nos chamam a atenção, nenhuma das brincadeiras fazem a gente chorar ou fazem a gente se alegrar. Por vezes o problema somos nós. O reino de Deus é o mesmo que tem sido pregado. O problema somos nós, se a gente quer ou não. Se a gente está brincando como crianças ou não. Se a gente quer se alegrar quando Deus manda alegria, ou se a gente não quer se alegrar, ou quando Deus pede uma contrição, pede uma entrega para que você chore e você também não quer isso. Não quer se alegrar, não quer chorar, não quer nada. É para isso que Jesus falou essa parábola. Lá eles não quiseram nem Jesus, que era amor, misericórdia, graça, perdão, cura, e não quiseram João Batista, doutrina, palavra pura, lei pura. Não quiseram nenhuma coisa nem outra. Afinal, o que a gente quer? Se Jesus perguntar, a que se compara a essa geração? O que a gente falaria para ele? Ah, Jesus, a gente se compara às crianças que não quer brincar, que não quer nada. Ou a gente fala, não, Jesus, a gente se compara à geração que está entregue a Ti, que tem o Senhor como alvo. Que não importa o que aconteça, ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam alegres, nós estamos constantes. Qual geração nós nos comparamos? Amém? Deus abençoe vocês nessa noite. Vamos orar mais uma vez.